Doença renal crônica em gatos. Como identificar, tratar e prevenir? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre cuidados com gatos. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, a doença renal crônica, uma das doenças mais comuns em gatos idosos. Neste vídeo, vamos explicar o que é essa doença, quais são os sintomas que os tutores devem ficar atentos, como ela é diagnosticada e tratada e como prevenir que ela ocorra. Então, se você tem um gatinho em casa, fique atento às nossas dicas. Você deve estar se perguntando, o que é a doença renal crônica e por que ela ocorre? A doença renal crônica é uma condição comum em gatos mais velhos, que pode levar a danos permanentes aos rins, e em casos graves, à falência renal. A doença renal crônica ocorre quando os rins perdem gradualmente a capacidade de filtrar e excretar os resíduos e toxinas do corpo, levando ao acúmulo dessas substâncias no sangue. Existem muitas razões pelas quais um gato pode desenvolver doença renal crônica. Alguns dos principais fatores de risco incluem idade avançada, obesidade, desidratação crônica, doenças infecciosas, exposição a substâncias tóxicas e predisposição genética. Os sintomas da doença renal crônica podem ser sutis e podem incluir aumento da sede e da micção, perda de apetite, perda de peso, letargia, vômitos e diarreia. Como os rins são capazes de compensar o dano inicial, os sinais clínicos da doença renal crônica geralmente não são perceptíveis até que os rins estejam gravemente comprometidos. Se não for tratada, a doença renal crônica pode levar à falência renal, o que pode ser fatal. Portanto, é importante que os tutores observem de perto seus gatos e levem-nos a um veterinário imediatamente se notarem quaisquer sinais de doença renal crônica. Mas e quais são os sintomas da doença renal crônica em gatos? A doença renal crônica é uma condição que pode ser silenciosa nos estágios iniciais, o que torna o diagnóstico precoce extremamente importante. Por isso, é fundamental que os tutores estejam atentos aos sinais de que algo pode estar errado com seus gatos. Alguns dos sintomas mais comuns da doença renal crônica em gatos incluem perda de apetite ou perda de peso, vômitos frequentes, diarreia, aumento da ingestão de água, aumento da frequência urinária, produção de urina em quantidades menores, desidratação, mau hálito, apatia, fraqueza, desorientação e mudanças no comportamento. É importante notar que nem todos os gatos com doença renal crônica apresentarão todos os sintomas acima, e alguns podem não apresentar nenhum sintoma visível até que a doença esteja avançada. Por isso, é fundamental que os tutores estejam sempre atentos aos sinais de que algo não está certo e levem seus gatos para exames regulares com o veterinário. E qual é o tratamento? Bem, existem diversas abordagens no tratamento da doença renal crônica em gatos, sendo que a escolha do tratamento mais adequado dependerá das condições de saúde do animal e do estágio da doença. Tratamento conservativo. O tratamento conservativo é indicado para animais que se encontram em estágios iniciais da doença e tem como objetivo retardar a progressão da doença, controlar a pressão arterial, corrigir a desidratação e controlar as alterações metabólicas e eletrolíticas. Esse tipo de tratamento consiste em medidas como dieta com baixo teor de fósforo e proteína, controle da ingestão de líquidos, uso de medicamentos para controlar a pressão arterial e a produção de urina, e suplementos vitamínicos. Tratamento nutricional. O tratamento nutricional é fundamental para o sucesso do tratamento da doença renal crônica em gatos. Uma dieta adequada pode ajudar a reduzir o progresso da doença, melhorar a qualidade de vida do animal e prolongar sua sobrevida. Alguns dos objetivos da dieta para gatos com doença renal crônica incluem redução do teor de proteína e fósforo, manutenção do equilíbrio ácido-base e controle da pressão arterial. Além disso, a dieta deve ser palatável e de fácil digestão. Tratamento médico. O tratamento médico pode ser necessário para controlar os sintomas e a progressão da doença renal crônica em gatos em estágios mais avançados.
O tratamento pode incluir a administração de medicamentos para controlar a pressão arterial, diuréticos, suplementos vitamínicos e minerais, entre outros. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de hemodiálise ou diálise peritoneal para remover as toxinas do sangue. Transplante renal. O transplante renal é uma opção para gatos com doença renal crônica em estágios avançados, em que outros tratamentos já não são mais eficazes. Esse tipo de procedimento consiste em remover o rim doente e substituí-lo por um rim saudável de um doador compatível. Embora seja uma opção viável, o transplante renal em gatos ainda é um procedimento complexo e de alto custo, além de envolver riscos como rejeição e infecções pós-operatórias. É importante ressaltar que o tratamento da doença renal crônica em gatos deve ser individualizado, e que o tutor deve seguir as recomendações do veterinário responsável pelo caso. Um acompanhamento regular com exames laboratoriais e clínicos também é fundamental para avaliar a eficácia do tratamento e ajustar as medidas terapêuticas conforme necessário. Na prática, a doença renal crônica em gatos não tem cura, mas é possível controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do gato com um tratamento adequado. Existem diferentes abordagens terapêuticas que podem ser usadas para tratar a doença renal crônica em gatos, incluindo mudanças na dieta, terapia medicamentosa, terapia de fluidos, dentre outros. Mudanças na dieta. O objetivo da dieta na doença renal crônica é reduzir o trabalho dos rins, limitando a quantidade de fósforo e proteína na dieta. O tutor pode escolher alimentos específicos para gatos com doença renal crônica, que contêm quantidades limitadas desses nutrientes, ou pode optar por alimentos caseiros com base em receitas recomendadas pelo veterinário. É importante ressaltar que qualquer mudança na dieta deve ser feita gradualmente para evitar problemas digestivos. Terapia medicamentosa. Existem diferentes tipos de medicamentos que podem ser prescritos para gatos com doença renal crônica, como bloqueadores de receptor de angiotensina, suplementos de vitamina D, fosfolibinders e inibidores da ECA. Cada medicamento tem um objetivo específico, mas todos têm o objetivo de ajudar a melhorar a função renal e reduzir os sintomas. Terapia de fluidos. A terapia de fluidos é uma parte importante do tratamento da doença renal crônica em gatos, pois ajuda a manter o gato hidratado e ajuda na eliminação de resíduos metabólicos. O tutor pode administrar fluidos subcutâneos em casa, sob a supervisão de um veterinário, ou pode optar por internar o gato para terapia de fluidos intravenosos. Outras terapias. Dependendo do estágio da doença renal crônica em que o gato se encontra, outras terapias podem ser recomendadas, como suplementação com ácido fólico, tratamento para anemia, tratamento para pressão arterial elevada, entre outros. Cada caso é único e o tratamento deve ser adaptado às necessidades individuais de cada gato. É importante que o tutor siga as recomendações do veterinário e monitore de perto o gato durante o tratamento. A doença renal crônica em gatos é uma doença séria e pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Como eu sempre falo no canal, a boa alimentação para os gatos é fundamental, e a alimentação especial para gatos com doença renal crônica é um dos principais pontos a serem considerados no tratamento de gatos com doença renal crônica. É importante seguir as recomendações do veterinário, que podem incluir mudanças na dieta, como a introdução de alimentos com baixo teor de fósforo e alta qualidade de proteína. Os alimentos especiais para gatos com doença renal crônica podem ser comprados em lojas de animais ou prescritos pelo veterinário. Esses alimentos geralmente contêm nutrientes específicos para ajudar a apoiar a função renal e reduzir a carga de trabalho nos rins. Além disso, é importante garantir que o gato beba bastante água, pois a desidratação pode piorar os sintomas da doença renal crônica. Algumas estratégias para aumentar a ingestão de água incluem oferecer água fresca em recipientes limpos, usar fontes de água, incluir alimentos úmidos na dieta e oferecer cubos de gelo como petisco. Ao fornecer uma dieta adequada e garantir a ingestão adequada de água, é possível ajudar a controlar os sintomas da doença renal crônica e melhorar a qualidade de vida do gato. E quais são os cuidados domiciliares para a prevenção?
Uma vez que a doença renal crônica não tem cura, é importante que o tutor adote medidas para evitar que a condição piore e comprometa ainda mais a qualidade de vida do felino. Alguns cuidados podem ser adotados em casa para ajudar no tratamento e prevenção de complicações. O primeiro cuidado é garantir que o gato beba água suficiente. Os felinos com doença renal crônica podem apresentar sede excessiva, mas também pode acontecer o oposto, em que eles evitam beber água, pois ela pode estar associada à dor abdominal. Nesse caso, é importante oferecer água fresca e limpa em vários pontos da casa, inclusive em locais onde o gato costuma passar mais tempo. Alguns tutores podem optar por fontes de água, que tornam o líquido mais atraente para o animal. Outro cuidado é a alimentação. A dieta do felino com doença renal crônica deve ser adequada às suas necessidades nutricionais e prescrita pelo veterinário. É importante evitar alimentos com alto teor de fósforo, que podem agravar a condição renal. Além disso, é recomendado fracionar as refeições, oferecendo pequenas quantidades de alimentos várias vezes ao dia. Manter o peso corporal do felino é fundamental para evitar complicações. Por isso, é importante seguir as recomendações do veterinário em relação à alimentação e à quantidade de ração a ser oferecida. É comum que os gatos com doença renal crônica percam peso, e isso pode piorar a condição renal. Além disso, é importante observar outros sinais de desconforto do felino, como vômitos, diarreia e alterações no comportamento. Se o gato apresentar algum desses sinais, é importante levar ao veterinário para avaliação e tratamento imediatos. Por fim, é importante lembrar que a prevenção é sempre o melhor caminho. Realizar consultas veterinárias periódicas, realizar exames de rotina e seguir as recomendações do veterinário em relação à alimentação e cuidados gerais com o gato pode prevenir o desenvolvimento de doenças renais crônicas e outras condições de saúde. E aí, pessoal? Gostaram das nossas dicas sobre a doença renal crônica em gatos? Lembre-se sempre de ficar atento aos sintomas e procurar ajuda de um veterinário assim que notar algo diferente em seu gato. E não esqueça de cuidar bem do seu amiguinho, oferecendo uma alimentação adequada, água fresca e exercícios físicos. Inscreva-se em nosso canal para mais dicas de cuidados com gatos. Agora que você aprendeu mais esse segredo, compartilhe a informação para termos gatos mais felizes e saudáveis.